Convido os irmãos e irmãs para acompanharem a leitura que farei agora no Evangelho de João, capítulo 6, versos 30 a 35. Evangelho de João, capítulo 6, versos 30 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavras de Jesus. Quero iniciar esta meditação, esta palavra, dizendo aos irmãos que domingo passado eu preguei em João capítulo 6, especialmente sobre o milagre de Jesus ao multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão. João capítulo 6, verso 1 ao 15. Na ocasião, destaquei a importância de observarmos bem o que estava acontecendo no referido episódio, sob o risco de deixarmos de fora a intenção principal de Jesus e valorizarmos mais os periféricos. Eu disse que Jesus teria ficado indignado com a multidão, chegando em certo momento até mesmo a abandoná-la, conforme a sua justificativa, uma vez que eles o estavam procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Capítulo 6, verso 26. Eles haviam perdido a essência dos sinais dados por Jesus, não pegaram o ponto principal que vai além do simples milagre. O milagre era um sinal através do qual Jesus queria dizer algo mais importante, mais sublime e fundamental para a vida humana. O problema é que eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. As pessoas estavam fazendo juízo dele, fazendo suas próprias observações sobre Jesus a partir de seus próprios pontos de vista ou interesses. Você pode confirmar isso quando Jesus, em outro momento, pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E a resposta se diversifica entre é um dos profetas, ou quem sabe Elias, e etc. Devolvendo a pergunta aos discípulos mais próximos, Jesus queria saber deles o que eles pensavam. E Pedro imediatamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui temos as pessoas falando sobre suas impressões a respeito de Jesus. Mas o que você acha de ouvir Jesus falar a respeito de si mesmo? Ele explicar quem ele é de fato. E a forma que Jesus usou para fazer isso, para apresentar a sua identidade, foi através de uma frase padrão que você encontra apenas no Evangelho de João, conhecida como o Eu Sou de Jesus. Isso porque todas as vezes que fala de si mesmo, ele inicia com essa expressão: eu sou, eu sou. E você encontra esta frase 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, João 6, 35 e 51. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12 e 9, 5. Eu sou a
porta das ovelhas. João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 e 7. Eu sou a videira verdadeira. João 15, versos 1 e 5. A primeira destas frases que está registrada aqui em João, capítulo 6, é: eu sou o pão da vida. E está inserida neste contexto da multiplicação dos pães e peixes. E queremos encontrar aqui, nesta manhã, algumas lições para nosso conhecimento e também para nossa edificação. Há uma confusão na interpretação, e vamos ver isso agora, a confusão na interpretação. Para não perdermos os fatos, lembro que estamos diante da continuidade de um acontecimento anterior, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vamos relembrar. Primeiro, Jesus realizou um milagre. Multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Foi uma experiência maravilhosa. Todos gostaríamos de estar lá e ver isso de perto. Segundo, a empolgação da multidão promoveu uma conversação e a intenção errônea de proclamar Jesus como rei, contra a sua vontade. Seria um levante, uma revolução. E aqui está um primeiro erro de interpretação dos sinais de Jesus. Por isso, ele se retira do meio da multidão, a deixa só e vai para o monte. Terceiro, neste momento, João registra mais um milagre de Jesus andando sobre as águas, capítulo 6, versos 16 a 24. Mas o texto não perde de vista a multidão que está procurando por Jesus e que vai encontrá-lo do outro lado do mar. No verso 25 nós lemos isso. E ao encontrá-lo, talvez com uma pergunta quebra-gelo, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? Mas ele não respondeu esta pergunta. Na verdade, ele foi direto ao problema e disse, verso 26, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está indicando um grave erro de interpretação dos sinais. Eu falei sobre isso na mensagem anterior. E então, a partir de agora, o assunto vai ganhar um peso diferente, porque Jesus vai aprofundar o tema e dizer à multidão, de fato, o que está acontecendo, por que ele fez este sinal, o que o sinal está indicando, além de alimentar com pão perecível, uma multidão faminta na barriga, mas faminta também de alma, embora não estivessem percebendo esta necessidade de um pão diferente e fundamental para a vida. O que Jesus vai fazer? Duas coisas importantes. Ele vai, e está aqui registrado no capítulo 6 de João, corrigir o foco de atenção da multidão, desviando do que é o sinal para a verdade a ser conhecida sobre o reino de Deus e sua divindade, a divindade de Cristo. Mudar o foco, mudar a atenção de um sinal para a realidade que ele representa. E, em segundo lugar, Jesus vai tirar da sua carteira a cédula de identidade e apresentar à multidão que o segue incessantemente, intensamente. Então, nós precisamos ver agora que Jesus corrige o foco de atenção da multidão. Há três erros
que estão sendo cometidos pela multidão e pelas pessoas que abordam Jesus neste texto. Primeiro, eles estão procurando Jesus por causa do pão, do milagre que havia sido realizado. Eles querem mais milagres, mais pão. Nós abordamos um pouco esta questão também na mensagem de domingo passado. Este é o primeiro erro a ser corrigido e Jesus vai fazer isso. Segundo, eles pedem um sinal e trazem à memória o acontecimento do maná no deserto. Eles voltam lá para o Êxodo, quando milagrosamente o povo foi alimentado pelo maná, e questionam Jesus sobre que sinal ele vai fazer para que possam acreditar nele. Eles fazem confusão com esta experiência citada e a interpretam errado. Jesus vai precisar fazer uma correção desta visão. E este é o segundo erro a ser corrigido. E entramos agora então no texto que lemos, no verso 30. Veja que as pessoas estão pedindo um sinal para que possam crer nele. Que sinal miraculoso farás para que o vejamos e creiamos em ti? Disseram as pessoas. E então buscam, como eu disse, na experiência do Antigo Testamento, um exemplo, citando Êxodo 16, especialmente iniciando no verso 4, fazendo referência ao maná que alimentou o povo no deserto de forma sobrenatural. Eles estão dizendo para Jesus: os nossos antepassados receberam um grande sinal do céu. Pão, o maná, desceu do céu. E Êxodo 16, verso 4 diz: disse Deus a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. E você, Jesus, que sinal vai nos dar para provar quem você é? Será que esperavam por mais um milagre de Jesus? E em resposta a este questionamento, Jesus vai dizer: não foi Moisés quem deu o pão para vocês ou para os seus antepassados, foi Deus. O maná não veio da terra, do solo, mas veio do céu enviado por Deus. O pão, maná, veio do céu. Deus enviou, não foi Moisés, foi Deus quem enviou para vocês o maná, o pão do céu. Segundo lugar, Jesus afirma que o verdadeiro pão do céu, enviado por Deus, é o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Não é o maná, o pão da multiplicação, mas Jesus, ele é o verdadeiro pão que alimenta. Mesmo sem entender direito, mas talvez achando ainda interessante a proposta de Jesus, a multidão declara: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Verso 34. A gente vai perceber ao longo do texto que a multidão estava longe de compreender de fato o que Jesus estava dizendo aqui. Mas, já que eles pediram, Jesus respondeu no verso 35 dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como eu disse na minha introdução, este é o primeiro eu sou de Jesus encontrado no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus não está dizendo que ele trouxe pão, que ele vai distribuir ou multiplicar pão para alimentá-los. Ele disse que ele próprio, é o pão da vida. O pão verdadeiro que desceu do céu. O que ele quis dizer com essa expressão?
O que Jesus quis significar de tão profundo quando disse: Eu sou o pão da vida? Algo me despertou para uma atenção mais cuidadosa a esta frase de Jesus. Nós estudamos grego no seminário, mas não é suficiente para dizer que temos habilidade com a língua. Por isso, eu louvo a Deus por homens e mulheres cuja inteligência e vida são dedicadas ao serviço a Deus e à Igreja de Cristo, em estudos e pesquisas que nos auxiliam na compreensão mais profunda das Escrituras. Foi o que fiz ao perceber que poderia haver algo mais aqui para nós, para nos ajudar a compreender o que Jesus quis ensinar com essa estrutura de linguagem, usando eu sou diversas vezes. Eu vou tentar ser claro e sucinto. Um professor de teologia, especialista em língua original, chamou a atenção para esta frase "eu sou" de Jesus, traduzida da palavra grega original ego, que significa personalidade, identidade pessoal. Mas diz o estudioso que há uma outra palavra grega para eu sou, que é a palavra eimi. Eimi. O que chamou a atenção do estudioso é que Jesus não usou a palavra ego ou a palavra eimi sozinhas. Ele usou as duas juntas, ego e eimi, que traduzido literalmente seria eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E você diria: é desnecessário, é redundante. Eu sou o pão da vida. E então, a explicação dos intérpretes bíblicos nos deixa um tanto quanto maravilhados sobre o uso duplo que Jesus fez destas palavras. Eles observaram que a Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento hebraico traduzido para a língua grega, que traduz o capítulo 3 de Êxodo, texto em que Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente e foi vocacionado para libertar o povo. Moisés lá pergunta para Deus: se quando eu chegar diante dos israelitas escravos e me perguntarem qual o nome do Deus que me enviou, o que eu devo dizer? Êxodo capítulo 3, verso 13, você faz esta leitura. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Você dirá: eu sou me enviou a vocês. Estas são as palavras de Deus para Moisés. Eu sou o que sou. Você vai dizer ao povo: eu sou me enviou a vocês. E a forma como esta frase hebraica que Deus usou para revelar-se a si mesmo no Antigo Testamento foi traduzida para o grego como ego eimi. A mesma forma que Jesus usou para dizer eu sou o pão da vida e os demais eu sou encontrados no Evangelho de João. Ego eimi, eu sou. Então, o que dizem os estudiosos? Que há provavelmente uma referência de Jesus ao nome de Deus para ele mesmo, quando se refere à sua identidade, se apresentando como o eu sou. Poderíamos afirmar que Jesus estaria dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o pão que desceu dos céus, o próprio Deus encarnado. Esta expressão de Jesus, eu sou, mais do que mera frase, é uma afirmação de Jesus sobre a sua divindade. A multidão deveria entender que estava diante de Deus.
Esta é sua identidade. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Esta é sua identidade como filho de Deus, pão verdadeiro que desceu do céu, enviado pelo Pai, pão que não perece, pelo qual deveriam se interessar muito mais, ao invés de correrem atrás de pão perecível. Num terceiro momento, e talvez também um momento em que Jesus teria que fazer mais uma correção, o texto vai nos dizer, lá mais na frente, parte que não lemos, mas está aí, faz parte do capítulo 6 do livro do Evangelho de João. Eles abandonaram Jesus. Eles abandonaram Jesus. E este foi então mais um erro. Se ele não é quem eu esperava, se ele não atende minhas expectativas, se Jesus não fala coisas que eu quero ouvir, melhor então deixá-lo. Veja, aqui os pregadores deveriam aprender com o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores. Jesus não está preocupado em juntar multidões a qualquer preço ou por meio de estratégias atrativas ou marqueteiras. Observe se ele ficou preocupado ou se desesperou quando as pessoas começaram a se retirar. Quando o Evangelho é proclamado em sua essência e verdade. Quando Jesus é apresentado como quem realmente ele é e o que ele verdadeiramente veio fazer na terra. Estas questões não devem preocupar o pregador. Jesus não quer uma multidão atrás dele pelos motivos e interesses errados. Por isso ele pregou incansavelmente. Ele deu cursos intensivos sobre o reino de Deus, sobre a sua própria identidade, quem ele é e o que devemos fazer para não perdermos este momento, receber o pão que não perece, o pão da vida. Ao final do capítulo 6, quando a multidão começa a se retirar, frustrada com as palavras de Jesus, verso 66, você pode ler isso, veja o que ele faz. Ele se volta aos seus discípulos mais próximos, aos 12 apóstolos, e pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar, como estão fazendo os demais? E como um oásis no deserto das dúvidas e abandonos, encontramos uma das mais belas declarações de fé, onde Pedro respondeu à pergunta de Jesus, versos 68 e 69, ele disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E você pode, se assim o quiser, fazer um contraste entre esta declaração de Pedro e o comportamento dos demais discípulos que abandonaram Jesus. Disse Pedro ainda: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Esta é a declaração que Jesus espera da boca de todo aquele que ouve a sua mensagem, que vem a ele com o coração quebrantado, que o recebe como o eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu para alimentar as nossas almas famintas e ressecadas pelo pecado. Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus responde suavemente, sussurrando aos nossos ouvidos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém.